Olá a todos, sejam bem-vindos. Hoje estamos novamente com o Coronel Douglas Macgregor, ex-assessor do Secretário de Defesa e também escritor sobre geopolítica e estratégia militar. Então seja bem-vindo de volta. É bom vê-lo novamente. É bom ver você, Glenn. Então, depois de décadas desses conflitos intermináveis que continuam resultando em derrota após derrota, vemos que algumas pessoas argumentam que Trump, por outro lado, alcançou uma grande vitória em apenas uma guerra de 12 dias. Imagino que você não seja uma dessas pessoas, já que argumenta que isso não foi um sucesso e também que a guerra não acabou. Portanto, você espera que isso seja uma guerra longa, se não me engano. Quais são suas expectativas? Bem, escrevi algo em que tentei introduzir a ideia de uma nova guerra longa, porque não vejo nenhuma resolução imediata, certamente nenhuma à vista. No entanto, este é um conjunto de circunstâncias diferente do que os americanos experimentaram no passado. Esta é uma guerra totalmente fabricada por Israel. Em outras palavras, Israel e seus apoiadores nos Estados Unidos fabricaram esta guerra com o objetivo de alcançar a supremacia israelense na região. Mas, mais importante ainda, acho que estamos falando de uma hegemonia financeira compartilhada pelos vários oligarcas bilionários que dominam a City de Londres e Nova York e agora controlam Washington. E as pessoas estão muito preocupadas porque este não é o Trump que elas conheciam há 5 ou 6 anos. E não é o Trump em quem pensaram ter votado. Mas eles precisam voltar e repensar algumas de suas suposições. Para aqueles que realmente assistiram à convenção republicana, não poderiam ter deixado de notar esse evento que tinha uma enorme bandeira de Israel na parede. Um grande cartaz escrito Israel Primeiro. E então esse senhor, que eu não conheço e nunca vi antes ou depois, subiu ao palco e tentou liderar aplausos para Israel primeiro. Acho que as pessoas realmente não entenderam o que estavam vendo, mas foi uma demonstração muito clara de para onde estávamos indo como país se Donald Trump fosse eleito. E no fim das contas, Donald Trump nunca teria chegado à Casa Branca se não tivesse o apoio dos bilionários do lobby de Israel, que estavam determinados a colocá-lo no cargo. Então agora ele está lá e está basicamente fazendo o que eles querem que ele faça. E é aí que estamos agora. No que diz respeito à nova guerra prolongada, o motivo pelo qual digo isso é que esse conflito de 12 dias não é o fim de nada. Já passamos por esse caminho antes. A Primeira Guerra Mundial não resolveu realmente nada. Então acabou resultando no que as pessoas posteriormente chamaram de uma trégua de 20 anos. E então a Segunda Guerra Mundial estourou, que foi uma extensão da Primeira. A tempestade no deserto terminou em 1991 de forma inconclusiva, porque não houve disposição para aniquilar a Guarda Republicana, que em grande parte foi autorizada a escapar, ou para marchar até Bagdá e exigir a substituição de Saddam Hussein. Então estamos em uma situação semelhante agora. Os últimos 12 dias não resolveram nada. Na verdade, demonstraram que o arsenal de mísseis do Irã, como apontado por Ben-Gvir em Israel, terá uma sibor nor numa ipnava e mismedi utesador. E tudo que você precisa fazer é olhar o mapa de alvos que Larry Johnson publicou em seu site. Está muito claro que Israel estava em apuros. E agora tivemos várias pessoas que nos deram informações sugerindo que foi Israel quem ligou para o presidente Trump e disse: "Precisamos de uma pausa. Você pode nos ajudar com um cessar-fogo?" Certamente não foi o Irã. E ninguém deveria se surpreender com isso. Afinal, o Irã é uma nação de 92 milhões de habitantes. É do tamanho da Europa Ocidental. Então por que eles estariam desesperados por um cessar-fogo neste momento? Então acho que simplesmente não sabemos para onde vamos a partir daqui, mas não acho que seja para um lugar bom, porque o povo americano não está focado. E isso é algo que a maioria dos europeus não entende. Os americanos não estão focados em política externa. Eles nunca foram de verdade.
Se qualquer coisa tivesse sido colocada em votação, os americanos não teriam lutado em nenhuma das guerras além de nossas fronteiras. Na verdade, a única guerra que realmente empolgou alguém foi a Guerra do México, em 1846, 47, 48. Só isso. Nem ficamos muito felizes com a Guerra Civil. O motivo pelo qual a Guerra Civil durou tanto tempo foi porque o Norte não queria se mobilizar. As pessoas não queriam lutar na guerra. Não queríamos lutar na Primeira Guerra Mundial. Não queríamos lutar na Segunda Guerra Mundial. Fomos enganados para entrar nessas guerras por presidentes determinados a nos arrastar para elas. Entramos, lutamos, e assim que acabaram, fizemos de tudo para voltar para casa. E quando a Guerra Fria terminou, você sabe, decidimos que já era o bastante, e praticamente todo mundo disse, vamos colher um dividendo militar. Em outras palavras, um fim desse gasto maciço, voltar para casa e focar nos Estados Unidos. E novamente desenvolvemos argumentos para contornar isso, para nos manter engajados com a suposição de que manter a América envolvida no exterior não era necessariamente importante para nós, mas era tão importante para o resto do mundo que precisávamos estar em todos os lugares. E assim, temos lidado com esses vários grupos de interesse que defendem a posição de que o mundo não estará seguro até que os Estados Unidos ocupem a maior parte dele. Bem, isso é insanidade. Mas aqui estamos com uma versão diferente disso. Desta vez, é totalmente focada em Israel e é projetada essencialmente para estabelecer essa hegemonia na região e ter controle de todos os recursos desse petróleo. É isso que os bancos da City de Londres e de Nova York querem. É isso que os oligarcas bilionários querem. Hoje de manhã eu estava ouvindo, acho que era o Alex Kayna, e ele mencionou o que chamou de oligarcas agiotas. Eu nunca tinha ouvido esse termo antes, mas funciona tão bem quanto oligarcas bilionários. Mas acho que talvez seja ainda mais descritivo de quem realmente está por trás de tudo. Depois ouvi o Oliver Stone, que falava basicamente sobre a mesma coisa. E isso vai continuar até que americanos, de uma forma ou de outra, estejam envolvidos e mortos. Para ser franco, enquanto americanos não estiverem morrendo, outras pessoas podem morrer, outras pessoas podem sofrer. Mas até que matem americanos, ninguém aqui nos Estados Unidos presta muita atenção. E acho que é isso que o pessoal da Casa Branca e do Capitólio sabe. No entanto, há um grande problema. Estamos em uma situação financeira muito instável. O secretário do Tesouro, Sr. Besson, está preocupado com o mercado de títulos. Jerome Powell está sob pressão do presidente para cortar as taxas de juros. E há uma sensação geral de inquietação nos Estados Unidos. Como podemos continuar gastando nesse ritmo, quando a maioria das pessoas sabe instintivamente que isso não é sustentável? Mas não há vontade, nem determinação para cortar gastos, nem coragem. E se você não consegue cortar gastos, não consegue reduzir seu endividamento, não consegue reduzir o chamado déficit, e nem sequer consegue afetar a dívida nacional soberana. Então todas essas coisas estão de alguma forma convergindo. Não sei o que vai acontecer, mas não acho que seja algo bom. Não, eu acho que muitas pessoas que sentem certa nostalgia pela Guerra Fria ignoram que existem condições que são muito diferentes. Ou seja, não há o mesmo poder econômico, a coesão social, a estabilidade política, nem mesmo o senso moral. E claro, o dólar americano, não tenho certeza de quanto tempo ele pode se manter em uma próxima crise econômica. Pode muito bem ser que o próprio dólar se torne a principal fonte da crise. Bem, ouvi recentemente alguém insistindo que o iene, a libra e o euro cairiam antes do dólar. Não sei qual é a lógica disso, mas é o que muita gente está dizendo. Em outras palavras, somos o cavalo mais saudável do abatedouro. Acho que é assim que nos chamam. Acho que isso é enganoso, é ilusório. E acho que você está certo. Acho que o dólar está com muitos problemas. Ele já não é mais visto como uma verdadeira reserva de valor. Na verdade, acho que foi o Nassim Taleb que disse hoje que o ouro é efetivamente a moeda de reserva.
Sim, eu também ouvi a expressão a camisa mais limpa do cesto. Ou seja, todas estão sujas, mas essa é a melhor. Bem, para onde vamos a partir daqui? Porque eu basicamente concordo com você. Não acho que essa guerra acabou. Na verdade, já é um conflito muito longo. De novo, Israel vem ameaçando ou alertando sobre o Irã há algumas décadas, mas a guerra obviamente não saiu como planejado. Então, o que aconteceria a seguir? Seria que os Estados Unidos e Israel começariam a reabastecer e preparar novos mísseis, novas armas para continuar? Um pouco como o acordo de Minsk, eu acho, só dar uma pausa antes de tentar de novo? Ou haverá mais pressão, como no argumento do Trump, de que todos os vestígios do programa nuclear foram obliterados? E quando isso é contestado, ele é puxado de volta para isso. Como você vê essa guerra continuando? Ou é só que o cessar-fogo vai se romper em breve? Bem, ninguém sabe ao certo sobre o timing. Há muitos fatores que vão influenciar isso. Se as coisas permanecerem constantes no geral, então eu diria que levaria de 90 a 120 dias antes que você visse uma retomada, porque vai demorar esse tempo para restaurar o arsenal de mísseis de Israel. Levaria esse tempo para nós reabastecermos e reconstruirmos nosso arsenal. Lembre-se, nós lançamos centenas de mísseis de destroyers classe Aegis posicionados no mar para tentar ajudar a proteger Israel. No entanto, estamos começando a ver outra coisa acontecer na região. E isso não é necessariamente algo totalmente novo, mas acho importante entendermos que a CIA, o MI6 e o Mossad, trabalhando juntos como fizeram na Síria, também estão atuando em lugares como o Egito, assim como no Azerbaijão e no Cáucaso. E eles estão tentando isolar, na medida do possível, o Irã da Rússia. Agora eles sabem que não podem isolar completamente o Irã da China, embora isso possa ser possível no futuro. Mas eles definitivamente querem romper esse vínculo com a Rússia. A Rússia é uma tábua de salvação para o Irã. E, francamente, o Irã também é uma espécie de tábua de salvação para a Rússia. Lembre-se, o Irã é o ponto vulnerável da Ásia Central e do Cáucaso, do qual a Rússia depende para a estabilidade. E a pior coisa que poderia acontecer seria o Irã, de alguma forma, se desintegrar. No entanto, é exatamente isso que a CIA, o MI6 e o Mossad querem fazer. É o que eles vêm tentando fazer dentro do Irã, operando lá e assassinando pessoas. Eles têm tentado provocar o colapso interno do Irã. Agora isso fracassou miseravelmente. Na verdade, eu diria que o conflito dos últimos 12 dias provavelmente fortaleceu o regime iraniano mais do que qualquer outra coisa. Na verdade, eu ouvi várias pessoas que são especialistas no Irã, eu não sou, basicamente fazerem esse argumento e também apontarem para o fato de que as forças armadas iranianas, que vinham ficando em segundo plano em relação à Guarda Revolucionária Iraniana, agora estão muito envolvidas e à frente na defesa do país. Isso é muito importante, porque se você consegue derrubar um Estado, se consegue, de alguma forma, separá-lo de seu exército, especialmente, isso é significativo. Mas isso não aconteceu. Então acho que precisamos olhar para alguns acontecimentos recentes. O Azerbaijão tem interesse em conquistar pelo menos partes ou porções da Armênia. Em algum momento pode querer capturar todo o território. Não há amor perdido entre turcos e armênios, como todos sabemos, e os turcos azeris do Azerbaijão não são exceção. O que é interessante sobre o Azerbaijão é sua estreita aliança, na prática, com Israel. O Azerbaijão forneceu uma plataforma para o Mossad e as forças armadas israelenses atacarem o Irã. Agora, eles estão se tornando cada vez mais um estado hostil a Moscou. E o embaixador deles em Emo tem conversado com as autoridades russas sobre algumas ações que tomaram recentemente. Acho que os russos agora estão cientes do que está acontecendo e estão muito preocupados com isso. O próximo passo é, claro, o exército do Azerbaijão avançar para o norte do Irã. Assim como Israel quer um grande Israel,
O Azerbaijão quer um grande Azerbaijão. Isso significa que a rota mais lógica para a expansão é para o norte do Irã, onde há uma população azeri muito grande, talvez 25% ou mais da população do Irã. Agora, esses azeris são xiitas, contrário dos sunitas, e há uma mistura de sunitas e xiitas no Azerbaijão. Eles ainda falam sua língua, mas foram um componente muito importante da civilização persa e do Estado iraniano. No entanto, sempre houve vozes defendendo algum tipo de maior poder turco no norte do Irã. Vamos ver o que acontece. Mas acho que o objetivo agora, do lado azeri, é avançar em direção a Tabriz, que é o centro de gravidade dos turcos azeris. E isso, claro, é música para os ouvidos de Washington e Israel, porque contribuiria para o sonho deles, que é dividir e conquistar o Irã. Agora, se isso é possível ou não, não posso julgar, mas acho que não devemos subestimar o impacto. Certamente enfraquece isso acontecer. Isso vai desviar os recursos do Irã, vai distraí-los de outras questões, o que em última análise é um objetivo parcialmente positivo. Se isso contribuir para a fragmentação do Irã, melhor ainda. E eu acho que o que estamos vendo é o tipo de estratégia aplicada ao Irã que já foi aplicada à Rússia. A Ucrânia foi utilizada, assim como agora há o desejo de usar o Azerbaijão contra o Irã, para de alguma forma fragmentar a Rússia, remover o governo, depois intervir. E claro, isso é muito importante para os interesses financeiros de Londres e Nova York. Intervir e tirar da Rússia seus recursos, sua capacidade, dividi-la em estados menores e então governá-la efetivamente. Isso fracassou. Essa jogada acabou. Mas a jogada agora está apenas começando com o Azerbaijão e o Irã. Ao mesmo tempo, lembre-se, se você olhar para esse mapa do grande Israel, e muita gente olha para ele e diz, bem, isso é fantasioso, isso não poderia acontecer, há apenas alguns milhões de judeus. Bem, você tem outro problema, que são os Estados Unidos e suas forças armadas. E há um general no CENTCOM, que segundo as notícias, estaria mais próximo do senhor Netanyahu do que do presidente Trump. Na verdade, a Casa Branca tende a recorrer diretamente ao CENTCOM para obter sua inteligência, o que significa que estão recebendo a perspectiva e o viés israelenses. Agora, isso pode não ser um grande problema, porque você tem um presidente do Estado-Maior Conjunto, que é um conselheiro militar sênior do presidente Trump, e que também é um defensor muito poderoso e forte dos interesses israelenses. Quando ele se aposentou, fazia parte do conselho de um fundo de hedge administrado pelo irmão de Jared Kushner. Então, à medida que você começa a observar os laços e as pessoas envolvidas em tudo isso, existe uma oportunidade para as Forças Armadas dos Estados Unidos se envolverem em terra, assim como no ar e no mar, diretamente com os israelenses. E isso então te leva ao Egito, porque um dos objetivos que os israelenses têm há muito tempo é recapturar o Sinai e, em última instância, controlar o Canal de Suez. Quero dizer, há algo ali que vale a pena ter, e é algo que eles acham que merecem. Em 1956, eles avançaram muito rapidamente pelo Sinai em direção ao Canal de Suez junto com os franceses e britânicos, na esperança de garantir o controle dele. Não funcionou. Eisenhower disse, caiam fora, e acabou com aquilo. Hoje isso não vai acontecer. Hoje, se acontecer alguma coisa, é que vamos apoiar. Agora, qual é o nível de planejamento conjunto? Qual é o nível das discussões conjuntas? Eu não faço ideia. Essas são apenas coisas que circulam no ar por Washington, D.C., e lá na Flórida, em torno do quartel-general do Comando Central dos Estados Unidos, e como sempre, em Langley. Então, teremos que esperar para ver. Mas não parece bom, e certamente não é um bom presságio para uma guerra curta. A questão, então, não é se veremos mais guerra e mais envolvimento americano, mas quando. Não parece que se envolver nessas guerras maiores, seja agora contra a Rússia ou o Irã, e tentar atrair atores como o Azerbaijão, se baseia em alguma oportunidade histórica única ou em força relativa atual. Parece mais derivar do desespero,
de uma posição enfraquecida e da esperança de reverter a situação. Você usou anteriormente a palavra enganado, dizendo que os americanos, ao longo da história, foram enganados para entrar em guerras que realmente não apoiavam. Mas como Trump acabou se envolvendo nisso, assumindo que ele era sincero em suas declarações anteriores de que queria acabar com a guerra na Ucrânia? Eu realmente acredito nisso, mas também que ele não queria se envolver em nenhuma guerra no Oriente Médio. Fiquei um pouco surpreso que ele tenha se deixado ser usado pelo Netanyahu nessa questão. Bem, antes de tudo, lembre-se de que o presidente Trump deve sua posição na Casa Branca agora aos mesmos oligarcas bilionários que financiam o lobby de Israel e também a alguns que estão igualmente envolvidos no setor de defesa. Em outras palavras, o chamado complexo industrial militar. Você não pode ignorar ou pode tentar, mas é difícil ignorar as pessoas que pagaram pelo seu sucesso. Então acho que o presidente Trump certamente está em apuros nesse sentido, e isso não é algo fácil para ele lidar. A segunda coisa é que ouvimos o tempo todo sobre os arquivos de Epstein, e a procuradora-geral, Pam Bondi, anunciou que os tinha e depois disse que não poderia de forma alguma divulgá-los. E quando perguntaram a ela por que não, ela disse que isso causaria um aumento do antissemitismo nos Estados Unidos se ela divulgasse esses arquivos. Bem, você pode imaginar que isso despertou o interesse de todo mundo. Não que fosse uma grande surpresa, dado o histórico do Epstein e sua ligação, obviamente, com o Mossad e outros, e a CIA. Mas no fim das contas, não sabemos o que há nesses arquivos. Não sabemos quem está nesses arquivos. E lembre-se de que isso inclui muitas gravações em vídeo que podem ainda existir. Ou não, eu não sei. Mas essa foi uma operação bastante horrível que comandava o chamado Lolita Express. Todo mundo está tentando entender o que isso significa. E isso significa alguma coisa na Casa Branca agora? Então você precisa olhar para as pessoas na Casa Branca que dominam as discussões que moldam os briefings e apresentações. Essas são pessoas que são apoiadores nacionalistas israelenses sem vergonha ou arrependimento. Em outras palavras, não ssão pessoas indiferentes ao que está acontecendo, são apoiadores fervorosos. E diante disso, ou por trás disso, você também deve entender que, ela pensou desde os anos 90, houve muitos neoconservadores proeminentes como Richard Perle e Wolfowitz e outros que defendem o controle dos campos de petróleo e gás do Oriente Médio. Na época, a justificativa deles era, se controlarmos tudo isso, teremos a China em nossas mãos. Isso foi nos anos 1990, quando as pessoas começaram a ver a China como um possível concorrente de igual para igual, e pensavam, bem, como podemos contê-los, partindo do pressuposto de que a China é algum tipo de potência agressiva, determinada a conquistar o mundo. O que é um grande absurdo. Eu não concordo com isso de forma alguma, mas, de qualquer forma, esse era o pensamento. Então, se você acha que isso é importante e acredita que essa é uma maneira de conter ou restringir a China, controlar o fluxo de petróleo se torna muito importante agora. Os chineses não são ingênuos e perceberam há muito tempo que nós essencialmente seguiríamos por esse caminho. Então, o que eles fizeram? Começaram a construir a iniciativa Um Cinturão, uma rota, basicamente uma restauração não só da Rota da Seda, mas também uma expansão de um sistema de comércio terrestre por toda a massa continental da Eurásia. Acabamos de ver o trem chegar a Teherã vindo da China pelas novas conexões ferroviárias. Os russos estão muito interessados em construir linhas férreas, estradas e redes de transporte até o Oceano Índico, passando pelo Irã, voltando para a Rússia, Ucrânia e chegando até a Europa. Existem duas formas de enxergar tudo isso como americano. Você pode dizer, bem, isso é interessante. Como podemos nos conectar a isso? Como nós, americanos, já que somos uma potência marítima, nos encaixamos nisso?
Talvez devêssemos construir frotas de navios rápidos que possam coletar material na periferia da Eurásia, transportá-lo até a costa atlântica, colocá-lo em nosso próprio trem rápido, levá-lo até o Pacífico e, novamente em navios rápidos, atravessar o Pacífico. Em outras palavras, existe uma maneira de nos encaixarmos nisso, porque temos uma grande vantagem, pelo menos até agora, uma só língua, uma só lei, um só povo do Atlântico ao Pacífico. Enquanto os chineses, ao expandirem a iniciativa Um Cinturão, uma Rota, lidam com uma multiplicidade de povos, línguas e leis. E claro, todos ao longo da rota querem tirar vantagem. Não temos esse problema nos Estados Unidos, então devemos nos enxergar como tendo uma certa vantagem competitiva. Mas eu não vi nenhum interesse nisso. Eu mesmo tentei promover essa ideia, sem sucesso. Em vez disso, vejo muito interesse em encontrar maneiras de sabotar, destruir e minar a iniciativa Um Cinturão, uma Rota e o desenvolvimento dessa infraestrutura comercial. Portanto, voltamos ao ponto de partida. Tomar o controle dos campos de petróleo e gás do Oriente Médio. Por que não simplesmente fazer isso e esquecer o Irã? Bem, o Irã provavelmente é o segundo, talvez até o primeiro, com as maiores reservas. O Irã é o maior jogador e o Irã se recusou a se submeter. E se você não se submeter à hegemonia israelense sobre a região, você é o inimigo, porque por definição essa hegemonia se estende a nós e aos interesses bancários dos quais falei em Londres e Nova York. Bem, se os combates agora, por todos esses motivos, tomar o petróleo, interromper parte da conectividade entre Irã, russos e chineses, fossem retomados, como os Estados e Israel poderiam agir de forma diferente? Quais seriam, na sua opinião, as lições da guerra que acabou de terminar? Porque parece para muitos que o Irã saiu como vencedor, sendo muito mais forte do que as pessoas esperavam. Israel saiu parecendo muito mais fraco do que os países esperavam, o que é algo muito perigoso para Israel, já que é um país pequeno naquela região. Então precisa ter, digamos, um poder de dissuasão suficiente. Israel meio que desfrutava dessa posição em que todos temiam a cúpula de ferro, e se alguém tentasse enfrentá-lo, seria destruído. Então, como eles conseguem reverter a situação com o Irã? É possível simplesmente fazer a mesma coisa de novo com mais mísseis? Porque você mencionou Larry Johnson e a avaliação dele sobre o que foi destruído em Israel. Parece que grande parte da capacidade industrial e militar também foi bastante atingida. Então, eles não vão conseguir recuperar o poder de combate que tinham antes. Mas você tem alguma avaliação sobre Irã versus Israel nesse sentido? Se eles estarão mais preparados em relação a essa conexão que você acabou de mencionar com a Rússia e a China? Eles estão fornecendo armas para os iranianos agora, ou reformando ou reconstruindo suas capacidades de mísseis? Fico me perguntando como seria a próxima rodada da guerra. Bem, os russos e os chineses estão envolvidos em uma espécie de acordo de divisão de responsabilidades com o Irã. Em outras palavras, ambos estão apoiando o Irã, mas de maneiras diferentes. Cada um fornece coisas e capacidades distintas. Os chineses acabaram de anunciar que estão enviando, ou talvez já tenham enviado, não sei, 40 novos caças. Esses são os caças de quarta geração mais modernos que a China possui, e supostamente o total chegará a 127. Agora, só porque eles chegam não significa que todos os caças serão extremamente eficazes. Quero dizer, é preciso treinar pessoas, é preciso fazer manutenção, mas tenho certeza de que os chineses vão oferecer muito suporte nesse sentido. Os russos, por outro lado, estão muito envolvidos no lado da defesa aérea integrada e também com os mísseis. Embora a capacidade e a tecnologia de produção de mísseis indígenas do Irã sejam excelentes. Acho que é preciso observar o que está acontecendo na periferia. Falamos sobre o Azerbaijão. Também é preciso olhar para os turcos e para a Síria. E a Síria é um fenômeno interessante porque agora temos um ex-vice-chefe da Al-Qaeda e do ISIS
governando o país. E todo mundo está muito satisfeito com isso, seja na Arábia Saudita, em Washington ou em Israel. Isso não faz muito sentido para mim. Eles estão assassinando cristãos por toda parte. Mas, novamente, os israelenses acabaram de destruir uma vila na Cisjordânia que era inteiramente cristã, queimaram todas as casas e estão expulsando as pessoas. Então isso não faz diferença para eles. Mas Erdogan tem outra coisa em sua agenda que é um pouco diferente. Ele está preocupado com o surgimento de um Estado curdo. E nós e os israelenses apoiamos isso. Os israelenses adotam a posição de que se você é inimigo do meu inimigo, então deve ser meu amigo. E assim, o Mossad tem atuado com os curdos há muitos anos, ajudando-os. Pode ser que agora nós e os israelenses estejamos dispostos a abandonar os curdos para que Erdogan realize sua visão de esmagar qualquer estado emergente que possa ser curdo na região, ou seja, tanto na Síria quanto no norte do Iraque. Isso é um problema porque também apoiamos o PKK, que é um grupo turco. Algumas pessoas o chamam de organização terrorista. Outros dizem que são apenas curdos, nacionalistas, que querem derrubar o regime em Teherã. E qualquer um que fale sobre derrubar o regime em Teherã é automaticamente bem-vindo em Washington. Mesmo que essas pessoas tenham sido apoiadas por Saddam Hussein, e nós tenhamos feito tanto esforço para removê-lo. Mas então mantivemos essas pessoas por perto para uso futuro contra o Irã. Acho que o que estou dizendo é que há muitas peças em movimento aqui. E quando escrevi esse artigo sobre a nova longa guerra, meu objetivo era tentar fazer as pessoas entenderem que isso pode soar promissor se você for o comandante do CENTCOM e achar que esse é o seu caminho para a grandeza como general, ajudando a orquestrar todas essas peças em movimento. Você pode achar isso maravilhoso se estiver em Tel Aviv, achando que essa é uma forma de derrubar seu principal adversário e finalmente criar a região específica sob seu controle que você deseja. Mas há um problema com esse tipo de coisa, e foi isso que tentei apontar no final. Você realmente não pode controlar essas coisas. A diplomacia geralmente é o resultado preferido, porque mesmo que você não consiga tudo o que deseja, pode conseguir algo que seja duradouro, e pode construir a partir disso e evitar uma guerra. Guerras são sempre apostas. Infelizmente, todo mundo em Washington parece estar comprometido com a aposta, em vez da diplomacia. Tentei dizer às pessoas que, em 1941, uma das últimas pessoas para informar Adolf Hitler sobre o plano final da Barbarossa foi um general alemão chamado Ernst Köstring. Ernst Köstring havia nascido em Moscou, sua família morava lá. Eles eram alemães, claro, e prussianos, mas viviam lá desde o reinado de Catarina a Grande. Então ele falava russo fluentemente e conhecia muito bem os russos. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele voltou para a Alemanha Imperial para servir em um regimento de cavalaria prussiano, como sua família havia feito. Mas ele sempre foi alguém muito pró-Rússia. E claro, como muitos alemães, assim que a guerra terminou, uma das coisas que disseram foi: isso foi um erro terrível. Nós e os russos nunca deveríamos ter lutado. Então ele ficou muito desconfortável com tudo relacionado à Barbarossa. E ele foi chamado depois que o plano final desenvolvido por Paulus, que foi capturado em Stalingrado, já estava pronto. Foi uma catástrofe. Depois que aquele plano foi alterado e suas premissas mudadas para torná-lo aceitável para Hitler, ele foi chamado e disseram: General, o senhor é o especialista em Rússia, no Estado-Maior. Como acha que o povo da União Soviética vai reagir à medida que avançarmos para dentro da União Soviética? Ele respondeu: bem, todas as pessoas na periferia não são russas. A maioria delas não gosta dos russos e provavelmente receberá bem os alemães. Portanto, o avanço até as fronteiras da Rússia provavelmente será bastante rápido. Mas uma vez que vocês cheguem à Rússia, os russos lutarão ferozmente. Eles defenderão cada metro quadrado e a guerra vai desacelerar e se tornar muito, muito perigosa.
Bem, é claro que Hitler não concordou com ele porque os russos haviam tido um desempenho muito ruim em 1939 contra os finlandeses. Então ele disse, muito obrigado. Foi educado. Mas aquilo foi o fim da conversa. Bem, é claro que sabemos que Kushler estava certo. Vimos isso novamente na Ucrânia com os russos. E acho que estamos cometendo suposições igualmente falsas sobre qualquer conflito futuro com o Irã, utilizando os turcos como potenciais agentes de destruição contra o Irã, ou como potenciais agentes de destruição contra qualquer um que não gostamos na região, ou que Israel não gosta. E estamos presumindo que as relações entre Israel e Turquia, enquanto o Sr. Erdogan estiver lá, serão maravilhosas. E estamos ignorando o Egito, que é o maior Estado árabe e uma potência importante. Acho que isso é um erro grave, porque embora o Sr. Sisi tenha sido, aos olhos de seu próprio povo, um bom fantoche de Washington e Tel Aviv, ou Jerusalém, agora ele está muito impopular. Milhões de egípcios não entendem porque seu governo, assim como outros governos árabes, não fizeram nada em relação a Gaza. E isso nos leva à questão final aqui. As pessoas continuam morrendo em grande número em Gaza. O resto do mundo é muito sensível a isso, especialmente o mundo muçulmano. Somos odiados por nosso apoio a Israel, por ajudá-los a matar essas pessoas, seja por fome, bombardeio ou o que for. Mas a maioria dos americanos vê muito pouco de Gaza. As pessoas na Europa Ocidental veem muito pouco de Gaza. Perdemos de vista o fato de que isso não é verdade para o resto do mundo. E isso é um catalisador permanente para o conflito. E não estamos fazendo nada para consertar isso, ou para ajudar, ou para lidar com a situação. Agora, o presidente Trump, de vez em quando, diz, bem, eu gostaria de ver isso acabar, e quero ajudar essas pessoas. Mas o presidente Trump diz muitas coisas, mas na análise final, o que acontece? Não muita coisa. E novamente, voltando ao início, olhe para a nossa situação financeira. Olhe para a nossa posição de gastos. Quanto tempo tudo isso pode continuar? E por quanto tempo? Até que algo quebre. Sim, bem, eu também tive essa impressão. Porém, de que se houver outra rodada contra os iranianos, seria visto como mais preferível também usar proxies. Se não o Azerbaijão, então você sabe, a Síria, claro, com Jolani no poder, seria possível. E sabe, isso poderia ser bem sucedido se esgotasse os iranianos. Quero dizer, por um lado, a guerra agora realmente teve seu preço, em termos de atingir muitos dos equipamentos militares e soldados deles, mas também os danos econômicos podem ser severos a longo prazo. Mas as pessoas costumam negligenciar que a guerra também aproximou mais os iranianos, ou seja, há mais coesão, mais apoio agora ao governo. Então esses sonhos de mudança de regime e de dividir o país, eu acho, fracassaram. Mas como você disse, há muitas variáveis que precisam ser levadas em consideração. Se você envolver todos esses outros atores, agora já vemos russos e chineses começando a se envolver nesse conflito. Você mencionou que há diferentes países árabes e a Turquia que também poderiam ser puxados para isso. E os recursos ilimitados dos Estados Unidos também já não são tão confiáveis assim. Como eu disse, se a economia começar a balançar, e parece que já está com problemas, parece uma aposta enorme se envolver nisso. Você acha que isso pode estar preparando o terreno para algo que poderia se parecer com uma guerra mundial? Ou Trump e outras grandes potências, pelo menos, seriam cautelosos nesse caso? O presidente Trump é alguém que absolutamente não quer uma guerra. Quero dizer, isso ficou muito claro para mim quando trabalhei com ele. Eu o admirava muito por esse motivo. Ainda acho que ele pensa assim. Basta ver como ele tentou lidar com esses ataques ao Irã. Em primeiro lugar, nós ligamos para eles, avisamos que estamos chegando. Eles não atiram em nós. Bombardeamos esses locais que aparentemente estão vazios. Não sabemos, mas você sabe, e eu não posso saber com certeza, mas certamente parece que não havia muita coisa lá.
Certamente não há a radiação que todos esperavam encontrar. E ao mesmo tempo, acho que ele queria pôr fim ao que considerava ser a guerra. Como ele poderia fazer isso? Bem, ele pode declarar vitória e dizer, bem, isso acabou agora. Não há mais perigo de qualquer capacidade nuclear. Acabou. Mas sabemos que isso não é realmente verdade. E se você é um iraniano e tem todo esse material nuclear e o mantém em outros locais, a lição provável nesse momento é construir uma arma nuclear se quiser sobreviver. Porque a lição é, se você abrir mão de suas armas nucleares, acaba como a Líbia e Gaddafi na Líbia. Não acho que alguém esteja correndo para entrar nessa fila. Então não podemos ver perfeitamente o futuro. Não sabemos o que vem primeiro. Se a nossa crise financeira aqui nos atinge, antes de termos a chance de estender ainda mais essa loucura. Temos muitas pessoas em Washington que simplesmente não conseguem deixar o resto do mundo em paz. Outra coisa é que não mencionamos o Iraque. O Iraque está firmemente no campo iraniano, e o Iraque é um multiplicador de força para o Irã. Não devemos perder isso de vista. Eles têm aspirações, não sei quais são. Alguém me disse que eles sentem fortemente que o Kuwait é realmente território deles e que deveriam controlá-lo. Há muitas peças em movimento aqui e não vejo como controlar todas elas. Outra coisa é que presumimos que esses Emirados e a Arábia Saudita, aliás, são todos lugares sólidos, inabaláveis. Bem, suponho que enquanto todos tiverem muito o que comer, não precisarem trabalhar muito e tudo for pago, eles sobreviverão. Mas qualquer interrupção nisso pode significar o fim desses lugares meio fictícios. Digo fictícios porque, se você for ao Golfo Pérsico e visitá-los, rapidamente descobre o que eu chamaria de países de 10 quilômetros. Você anda 10 quilômetros no deserto e o que encontra lá? Nada. Então acho que estamos à beira, gostemos ou não, de uma mudança profunda. E isso é sempre difícil de aceitar no Ocidente. As pessoas sempre querem acreditar que as coisas vão continuar como estão para sempre. Tentar dizer a elas que o para sempre está quase acabando e que todos nós enfrentaremos mudanças profundas não é bem recebido. Acho que teremos muitos problemas aqui nos Estados Unidos. Nós não somos mais a nação de 1990 ou 1991, e isso precisa ser levado em consideração porque está diretamente relacionado ao que chamamos de coesão social. A Rússia se mostrou muito coesa, muito mais do que todos previam. E nós, quão coesos somos? Isso ainda não foi realmente testado. Vamos ver. E quanto ao Irã, até agora as coisas têm corrido razoavelmente bem. Acho que a intervenção do Azerbaijão nos dirá algo mais. Vamos ver. Mas, voltando à Rússia, o que a Rússia vai tolerar? Estamos falando do Cáucaso. Isso é bem na fronteira deles. O que acontece ali é importante para eles. Eles não querem ver o Irã fragmentado, caótico e anárquico. Isso é a última coisa que eles desejam. Acho que essa é uma condição humana. Assumir que o estado atual do mundo é permanente. Ou melhor, que o mundo atual é permanente. Mas não, somos iguais na Europa. As coisas estão mudando rapidamente, mas as pessoas ainda acreditam que é como se estivéssemos nos anos 1990. Mas, Coronel McGregor, muito obrigado pelo seu tempo. Agradeço sua perspectiva sobre isso e recomendo a todos que leiam também seu artigo sobre a nova Guerra Longa. Então, mais uma vez, Yawer. No X, sim. Obrigado, Glenn. Tchau.